Olá, boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos os espectadores do Mais Afinal. Meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou responsável pelo Colunas Tortas. E eu vim aqui para falar um pouco sobre a análise do discurso, em Foucault e em Péchet. Primeiramente, eu queria agradecer pelo Instagram do Ciência Brasileira, que, enfim, junto com o Mais Afinal, proporcionou essa oportunidade de eu falar um pouco sobre essa maneira de se pesquisar e de se olhar as coisas num nível propriamente discursivo. Muito obrigado. Bom, para começar esse assunto, acho que é interessante eu falar um pouco de mim, do Colunas Tortas e do trabalho que a gente faz. O Colunas Tortas é um portal de ciências humanas que aborda principalmente os autores pós-estruturalistas de análise do discurso e suas influências. O nosso trabalho envolve, portanto, a discussão com esses autores, envolve entendê-los e envolve explicá-los de maneira rigorosa, obedecendo a alguns padrões acadêmicos de citação, referência. Não é um site, portanto, de opinião, é um site de análise do discurso mesmo. No meio desse trabalho, eu consegui produzir 2 livros digitais. Um livro chamado Foucault e a Arqueologia, que é de introdução à análise do discurso Foucaultiana, e um outro chamado Conceitos Fundamentais de Michel Péchet, que é de introdução à análise discursiva francesa, péchetiana. Esses 2 livros são usados em pesquisas, são usados por professores, por pesquisadores, são usados para estudo, são usados como base de aula, para poder produzir aulas. Eles são livros muito utilizados e eu fico muito feliz com isso. E eu venho aqui trazer justamente o ponto que dá importância para a existência desses livros. A análise do discurso é aquilo que vai contribuir para que a gente tenha uma visão propriamente no nível discursivo das coisas. E o que isso significa? Isso significa que a realidade como ela é mostrada para a gente, isso de um ponto de vista da análise do discurso, ela não é simplesmente mostrada de uma maneira crua, a gente a vê de um jeito cru e a gente se relaciona com ela de uma maneira crua e direta e imediata. Pelo contrário, existe um nível ali discursivo que dá o significado das coisas e que permite que a gente fale sobre elas e que, ao mesmo tempo, impede de falar sobre diversas outras coisas e através de diversos outros pontos de vista. O ponto da análise do discurso é compreender que aquilo que é dito através de regras. Existe uma certa regularidade no que é dito. O que é dito não é livre, A pessoa ela não é livre para falar o que ela fala. A pessoa não é livre para escrever o que escreve, não é livre para pintar o que pinta, não é livre para se expressar corporalmente da maneira como se expressa. Há uma quantidade ali de enunciados possíveis, há uma quantidade possível de expressões a se fazer. Esse é o grande ponto da análise do discurso, é conseguir entender o que é essa regularidade, como que ela funciona. E aqui vale a pena a gente entender uma coisa. Quando a gente olha através desse ponto de vista, através de um ponto de vista propriamente discursivo, o que a gente está olhando no fundo é através de um ponto de vista que muitas vezes é ignorado e que muitas vezes não parece ser nem importante, Porque no senso comum diz-se que as interpretações são sempre individuais. Então quando você fala com alguém, você diz e a pessoa precisa entender. Então, no senso comum, há uma noção de que quem diz precisa se esforçar para ser entendido e quem entende precisa decodificar aquilo que é escutado. A análise do discurso, através de alguns de seus conceitos, como de formação discursiva, vai dar um caminho muito diverso desse. Ela vai dizer, na verdade, que os enunciados estão dispostos e os sujeitos eles têm possibilidades de usos desses enunciados. O que isso significa? Isso significa que se eu falo algo para você e você não entende, às vezes pode ser que a gente só não esteja falando sobre as coisas através das mesmas regras. E não que há uma confusão naquilo que um disse e o outro escuta. O entendimento de uma conversa, de uma comunicação, se dá através, portanto, de sujeitos que fazem parte ali de um mesmo discurso. Esse é o grande ponto. Então, se eu uso o discurso político para falar sobre um assunto e eu falo com uma pessoa que ela não está inserida, não foi interpelada pela formação discursiva política, não está inserida nessa formação discursiva, não está inserida nesse discurso e ela está inserida num discurso moral,
Quando ela escuta o que eu digo, é evidente que a nossa comunicação vai ser muito ruim, porque os enunciados possíveis ali para ela são enunciados morais e não políticos propriamente. Não envolve muitas vezes relação de força, mas envolve o bem, o que deve ser, coisas nesse sentido. Então a comunicação ela se dá de um jeito muito ruim assim. O ponto de entender, por exemplo, a comunicação é compreender que os sujeitos que se comunicam, para conseguir falar da mesma coisa, eles precisam estar sob o mesmo discurso, eles precisam produzir discursos sob as mesmas regras. E isso é muito interessante porque, por exemplo, nos vídeos anteriores, uma outra pessoa que também teve a oportunidade de ter um espaço aqui dentro do canal do Mais Afinal falou sobre gênero. E Michel Foucault, por exemplo, dentro das suas pesquisas sobre a sexualidade, ele vai dizer que existe algo chamado dispositivo da sexualidade. Esse dispositivo da sexualidade é algo que vai definir algumas práticas discursivas, ou seja, coisas que podem ser ditas, faladas, coisas que podem ser escutadas, que podem ou não fazer sentido a respeito da sexualidade. E também existem algumas relações de poder a respeito da sexualidade que vão definindo aquilo que a gente chama de sexualidade e como que nós nos relacionamos com ela. O poder e o discurso, eles estão sempre estão juntos na visão do Michel Foucault. E a gente consegue compreender aqui, portanto, que quando uma pessoa que se diz heterossexual, ela se diz assim por ter uma quantidade X de enunciados possíveis de serem ditos e de roupas possíveis de serem vestidas, que também funciona como uma expressão, né? Existem dentro do nível discursivo uma possibilidade que é delimitada e que faz com que a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade tenham vazões nas práticas discursivas, naquilo que é propriamente dito e naquilo que é propriamente falado, reproduzido, comunicado. Isso existe muito, principalmente quando a gente começa a observar as diferenças que existem dentro da sociedade a respeito de objetos muito parecidos, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pensar no discurso político. Dentro de uma Câmara de Deputados, você tem ali um político que é comunista, você tem um político que é liberal, você tem um que é muito reacionário. Segundo Michel Foucault, esses políticos participam de um discurso próprio ali, um discurso próprio que é praticado ali e que comporta essas diferentes posições. Essas posições ele chama de estratégias discursivas, ele chama de temas, estratégias. E elas estão em jogo, elas estão em luta. Mas todas elas são regidas por regras assim que são muito parecidas, né? Foucault vai dizer que aquilo que eu tinha dito no início do vídeo, que é uma formação discursiva, é na verdade um sistema de dispersão, que é como os enunciados vão se dispersando dentro de um discurso e vão se alinhando com alguns sujeitos dependendo da posição que esses sujeitos estão. O que isso significa? Isso significa que o problema do discurso é um problema de extrema importância para se compreender até mesmo como que as coisas se dão na nossa sociedade, como que os objetos dos discursos são formados, ou seja, a política como a gente entende hoje, ela é um objeto de um discurso. Como que esse objeto foi construído? Como que ele foi formado? É assim que ele deve ser mesmo? Será que ele sempre foi desse jeito? O que o Michel Foucault vai dizer é que não. Michel Foucault vai falar que os objetos construídos pelos discursos, eles são construídos historicamente. Então a maneira como nós lidamos com a política ou com a sexualidade sempre depende de um momento em que a gente está. É sempre algo que depende de uma linha temporal. É sempre algo que depende da história, no fundo. Michel Pechet, por sua vez, que é um outro autor também da análise do discurso, vai lidar com isso de maneira parecida. Mas ele vai inserir nesse trabalho de análise do discurso a noção de ideologia. Ele vai dizer que as pessoas elas são primeiramente localizadas através da posição que elas ocupam dentro da classe social que elas pertencem, né? Michel Pechet tem uma visão mais marxista comparada com o Foucault, e essas pessoas estão em posições, né, ideológicas, e a partir da posição ideológica elas são, dessa forma, assujeitadas a um dado discurso, e elas vão falar o discurso que está dentro justamente da ideologia que elas estão colocadas. A diferença aqui seria que, se para o Foucault você tem um grande discurso da política, onde as diferentes posições estão em luta,
Para o Peixe, o que você tem são diferentes posições ideológicas e cada posição ideológica vai carregar um discurso próprio, regras próprias, regras de interpretação, de significação, regras daquilo que se diz. E são próprias. Então, o político que é liberal, ele vai ter uma formação discursiva que é liberal propriamente, que é política e liberal, e vai ter as suas caracterizações. O fascista, o bolsonarista, vai ter aquelas suas outras caracterizações. O comunista, ele vai ter as suas outras caracterizações. É uma maneira mais segmentada de se observar como que os discursos são construídos. Mas, no fundo, o que os dois estão dizendo é que existe um nível daquilo que é dito que constrói a nossa realidade que importa para ser analisado e que importa para ser observado como algo que vai nos ajudar a compreender por que falamos sobre o que falamos. E por que falamos, como falamos. Se você ficou mais curioso a respeito da análise do discurso, eu espero que tenha ficado, você pode entrar no canal do Colunas Tortas, você pode acessar o site do Colunas Tortas, o portal de ciências humanas que é o Colunas Tortas. Fique muito à vontade. Muito obrigado novamente, Renan. Muito obrigado novamente o Instagram da Ciência Brasileira. Eu agradeço demais por esse espaço, por essa oportunidade. E todos fiquem super à vontade de, enfim, ir nos canais que o Colunas Tortas tem, no Instagram, no YouTube, no site. Se tiver alguma pergunta, pode enviar. Muito obrigado e até a próxima.